História e historiografia. A definição de história como campo de estudo e prática apresenta um caráter intrinsecamente multifacetado, abrangendo significados que se entrelaçam, às vezes se confundem, mas que, em última análise, constitui uma das áreas do conhecimento humano mais complexas e fundamentais para a compreensão do mundo. O termo história, por exemplo, pode se referir tanto ao passado vivido quanto ao processo de representação deste passado. Para compreendermos a definição e a relação entre história, historiografia, teoria da história, filosofia da história e historicidade, é necessário explorar como estes conceitos se interconectam e constroem uma visão mais profunda sobre a temporalidade humana e os processos pelos quais se constroem os saberes históricos. A história pode ser entendida, em primeiro lugar, como o estudo sistemático dos acontecimentos passados, um campo do conhecimento que busca reconstruir, analisar e interpretar os fatos que marcaram a trajetória humana. No entanto, essa definição simplificada não esgota a complexidade do termo. História também pode significar o próprio conjunto de acontecimentos do passado, o que nos coloca diante de uma dicotomia interessante: a história vivida e a história conhecimento. A história vivida, ou simplesmente história, com letra minúscula, refere-se aos acontecimentos em si, tudo que ocorreu em determinado momento no tempo, independente da produção de conhecimento sobre esses acontecimentos. Já a história conhecimento, ou simplesmente história com letra maiúscula, ou ainda produção historiográfica, implica uma operação de mediação e reconstrução em que os historiadores analisam as evidências e vestígios do passado para compor uma narrativa ou uma explicação. Essa dimensão da história remete à sua natureza epistemológica. O passado por si só não é mais acessível diretamente, restando-nos as suas representações por meio de fontes, documentos, testemunhos e outras formas de registro. Esse aspecto já nos aproxima da historiografia, pois a história, enquanto disciplina, requer métodos e critérios que orientam sua análise, e é a historiografia que se encarrega de estudar essas múltiplas abordagens ao longo do tempo. A historiografia pode ser entendida como a história da história, ou seja, a análise das diferentes formas pelas quais os historiadores ao longo do tempo narraram e interpretaram os acontecimentos históricos. Ela também abarca o estudo crítico das fontes, dos métodos e dos discursos que compõem o campo da história. Se a história é o estudo do passado, a historiografia é o estudo dos estudos sobre o passado. O desenvolvimento da historiografia revela como a prática da escrita da história está enraizada em contextos sociais, políticos e culturais específicos. Desde os relatos clássicos de Heródoto e Tucídides, passando pelo rigor crítico do positivismo de Auguste Comte, até as abordagens culturais da escola dos análises e as discussões pós-modernas sobre a fragmentação e a pluralidade das narrativas, a historiografia mostra que a forma como narramos o passado não é neutra, mas fortemente influenciada pelas circunstâncias e pelos pressupostos teóricos e metodológicos adotados pelos historiadores em cada época e lugar. Nesse sentido, a historiografia descreve eventos e participa da construção do que consideramos conhecimento histórico. Ela serve como um campo de reflexão sobre os métodos e as teorias que orientam a pesquisa histórica, analisando as mudanças nas práticas historiográficas e o impacto de correntes filosóficas e ideológicas sobre a forma como o passado é concebido e representado. A teoria da história, por sua vez,
geralmente é entendida como uma área para análise epistemológica do conhecimento histórico. Ela se dedica a refletir sobre os fundamentos, métodos e limites do saber histórico. Uma das questões centrais dessa disciplina é a de como podemos conhecer o passado e quais são as condições de validade do conhecimento histórico. A teoria da história analisa as formas de ver e representar o passado, questionando a objetividade das narrativas históricas e o papel das subjetividades envolvidas na sua construção. A teoria da história também debate o papel das fontes, os critérios de veracidade e as noções de causalidade e temporalidade, que variam de acordo com as correntes teóricas. Para os positivistas, a história pode ser estudada de maneira objetiva, como uma ciência exata. Já autores como Michael Foucault e Hayden White desafiam essa ideia, sugerindo que a história é uma construção discursiva, permeada por narrativas que moldam e são moldadas pelo contexto no qual são produzidas. A teoria da história, portanto, nos convida a refletir sobre o papel do historiador como autor de narrativas e sobre as implicações éticas e políticas dessa prática. Se a teoria da história lida com os métodos e as condições do conhecimento histórico, a filosofia da história está mais preocupada com questões especulativas sobre o significado e o sentido da história. A filosofia da história questiona se há uma lógica ou uma finalidade nos acontecimentos históricos, refletindo sobre o papel do progresso, da liberdade, da razão e da moralidade no desenvolvimento das sociedades. Autores como Hegel e Marx são expoentes da filosofia da história, na medida em que propõem teorias teleológicas, nas quais a história segue um curso racional e direcionado. Hegel via na história a realização do espírito absoluto, enquanto Marx interpretava os eventos históricos como produto das contradições entre classes sociais, caminhando em direção a uma sociedade sem exploração. A filosofia da história também se interessa pela relação entre o indivíduo e o coletivo na construção dos acontecimentos, bem como pelo papel das ideias, da cultura e das estruturas sociais no desenrolar da história. Essa perspectiva filosófica busca, assim, atribuir uma forma de inteligibilidade ao passado, mesmo que essa inteligibilidade, como sugerido por pensadores pós-modernos, possa ser apenas uma construção provisória e contingente. O conceito de historicidade refere-se às formas como os seres humanos veem, pensam e agem no tempo. É a noção de que nossas percepções e ações são moldadas pelo tempo em que vivemos e que nossas interpretações do passado e expectativas em relação ao futuro são socialmente e culturalmente construídas. A historicidade nos lembra que a história não é apenas uma disciplina acadêmica, mas uma condição da própria existência humana.